Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos dar uma trabalhada nessa questão da intervenção estrangeira na Venezuela, seja pelos Estados Unidos, outras potências, tem gente falando em mercenários, etc. O pessoal adora falar em mercenários. Bom, o fato é o seguinte, eu já tinha falado aí há muito tempo atrás, acho que faz mais de um ano que eu estou batendo nessa tecla, que não é de todo improvável uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. No momento, até onde se sabe, não existem preparativos para isso e o discurso americano ainda não endureceu. Ele pode ficar bastante pior ainda. Mas o fato é o seguinte, eu já coloquei aqui, que se o governo do Maduro errar a mão, tá, pode ser que os Estados Unidos acabem engrossando o caldo. O que eu chamo de errar a mão? Aconteceu alguma coisa? Padrão massacre da Praça Celestial que aconteceu na China em 89, um ataque como houve na Síria aí, que o governo foi acusado de ter usado armas químicas contra civis, enfim, alguma coisa nessas proporções. A gente sabe que que o regime tem provocado mortes aí nos distúrbios venezuelanos, mas ainda não é uma coisa, tá, que tenha grande impacto internacional. Essa é que é a realidade, né? Sem ser, falando assim de uma forma bastante pragmática, não atingiu ainda as proporções que ensejariam uma intervenção militar. Porém, tá, se houver uma intervenção militar dos Estados Unidos ou de uma coalizão, o que quer que seja, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente Brasil e Colômbia. Por quê? São países que, além de ter uma fronteira muito grande com a Venezuela, possuem laços com os mesmos. O problema é o seguinte, vamos supor que o dia de amanhã o governo Maduro desmorone por uma forma assim violenta, por uma intervenção militar, o que quer que seja. O que vai acontecer com essas forças armadas, forças paramilitares, coletivos, milícias, etc.? Eu não vejo preocupação com o exército de ocupação, gente. O problema vai ser esses estoques de armamentos, esses depósitos aí que vão ficar à mercê de quem quer que seja. Foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu na Líbia. Na Líbia eu já relatei aqui que apareceram foguetes líbios na faixa de Gaza, tá, para ser usados contra Israel. Então, se o dia de amanhã o regime do Maduro desmoronar, nós não sabemos aonde vão parar esses armamentos, tá? Tem muito fuzil ali, tá? Até mísseis antiaéreos, essa aqui é a realidade, munição, granadas, nós não sabemos o que vai acontecer com isso. Nós temos que lembrar também que esse armamento pode ir parar na mão de traficantes brasileiros ou de grupos paramilitares colombianos que atuam naquele país ainda, que eu lembro que não tinha só as Farc que fizeram o acordo de paz com o governo, tá? Tem outros grupos paramilitares também que podem se beneficiar de uma eventual implosão do governo venezuelano. Esse é um dos fatores, tá? Fora o fato dos refugiados, tá? Em princípio vai ter uma onda enorme de refugiados passando pelas fronteiras brasileiras e fronteiras colombianas. Essa é outra equação também que tem que entrar na nossa análise. Bom, gente, essa situação de mercenários que o pessoal comenta aí, né? Vou falar porque vocês gostam desse assunto aí, então eu vou dar uma palha aqui. Eu não vejo grandes possibilidades disso. Por quê? Por um fator bem simples. O problema da Venezuela não é apenas um problema militar, é um problema político. Tá? Não existe uma liderança capital, uma liderança forte na oposição venezuelana que consiga trazer os militares do país para o seu lado. A gente não viu isso até agora. O Guaidó já se revelou fraco. Essa é uma realidade. Então não é 5 mil militares, eles colocam aí acho que da Blackwater, Academy, não sei qual que é a empresa aí, que vão resolver o problema. No contexto das Forças Armadas venezuelanas, tá, eu acho mais fácil esse pessoal ser esmagado. Eu não vejo grandes possibilidades, não. Uma intervenção dos Estados Unidos é outra conversa, não tem quem segura. Agora, eu acho que essa situação que o pessoal coloca aí de mercenários estrangeiros tentarem resolver o problema é meio conto de fadas aí, meio duende, meio leprechaun. Eu não vejo futuro nisso. Tem a questão do petróleo também. Muita gente já fala que está precificado, que a Venezuela não tem grande participação
efetiva no comércio de petróleo internacional, que até certo ponto é verdade. Mas o problema é o seguinte, gente, não é só isso, não é só a exportação de petróleo venezuelano, né? Tem também o problema das rotas ali no Caribe, tá? A própria insegurança internacional, enfim, não é desejável, não é muito bom para um país que nem o Brasil, que está se recuperando de uma crise econômica muito grave, tá? Ter um problema dessa magnitude com um dos seus vizinhos. Não é interessante. O ideal seria que os próprios venezuelanos resolvessem as suas diferenças. Só que isso parece cada vez mais distante. Por que eu digo? Primeiro porque o Juan Guaidó não está se mostrando à altura do desafio. Tá? O fato é esse. Ele é uma pessoa, pelo que a gente já percebeu, principalmente essa semana, que houve muito entusiasmo aí de muita gente de forma amadorística aí, mas o canal deu alerta para saber os apoios que ele está recebendo. Ele não recebeu grandes apoios. Essa é uma coisa. Outra coisa também é que parece que a cúpula, tanto militar quanto civil, administrativa do Maduro, está meio dividida. Tem gente que quer negociar, tem gente que já viu que deu o que tinha que dar. Tá? Mas não se chega a um consenso ali. Eu acho que nessa história talvez o Maduro seja quem menos tem importância nessa história toda, pessoal. Tá? Eu acho que são diversos fatores. Há quem diga que a influência do narcotráfico no alto escalão do governo é muito grande, tá ok? Tem as benesses que os altos oficiais usufruem, que eles não vão perder. A pressão da China e Rússia, tá? Apoio da Turquia também. Então a Venezuela, ela acabou se convertendo num joguete internacional. Nós não sabemos as consequências que essa conjuntura pode tomar aí nos próximos meses ou anos. Que também não há nenhuma garantia de que o governo Maduro vai cair amanhã. Tem gente que falou que ele ia cair na segunda-feira aí, não foi na terça-feira aí. Não foi bem isso que aconteceu, gente. Então é muito complicada essa situação, tá? A gente tem que olhar com muita cautela. Eu já falei aqui várias vezes que eu não sou a favor de uma intervenção venezuelana, porque hoje intervém lá, amanhã pode intervir aqui no Brasil, por causa da nossa situação da Amazônia. Então tudo isso é muito preocupante, tem que ser visto com uma lupa, essa situação com muita cautela. Eu falo sempre aqui no canal, vocês observem as declarações do general Heleno, que eu acho que é uma pessoa muito centrada, ele tem uma visão assim muito clara das coisas, tá? E a visão dele e de boa parte dos militares do alto escalão brasileiro é exatamente no sentido de ter cautela. Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, gente. Bom, gente, e como o assunto, né, ele sempre aparece nos nossos assuntos aí, é o Vladimir Putin, eu recomendo para vocês esse livro, O Novo Czar, tá? Que fala aqui da ascensão dele e desse tempo todo que ele tem governado a Rússia, mas não é só isso. Esse aí também é muito legal, Todos os Homens do Kremlin, tá? Que fala do staff do Putin, as pessoas que formam a rede de poder que apoia ele, todas as maquinações que ele faz para manter essas pessoas, como elas se empoderaram, etc. Esse aqui é interessantíssimo, gente, é do Oliver Stone, tá? O diretor de Platoon, JFK e diversos outros filmes aí, e ele faz uma série de entrevistas com o Putin, mas é interessante que o Stone consegue ser mais anti-Estados Unidos que o próprio Putin, então é meio tendencioso nesse ponto, mas vocês conseguem perceber, tá, nesse livro, duas coisas interessantes, a inteligência e a perspicácia do Vladimir Putin. Vale a pena dar uma lida nesse livro. Esse que, para finalizar, que mostra o reverso da medalha, tá? É como me tornei inimigo número 1 de Putin, que fala inclusive do assassinato do advogado Sergei Magnitsky numa prisão da Rússia, tá? Que acabou gerando uma lei nos Estados Unidos com sanções contra diversos oligarcas do regime Putin. Então vale a pena, tá? Porque é um contraponto, mostra o lado negro do regime. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não vamos nos esquecer, tá, de olhar o blog do Velho General, o GBN News também, tá, e de se inscrever no Instagram do canal Arte da Guerra aqui, seguir o canal, porque ali eu complemento muita coisa dos vídeos, também coloco algumas informações divertidas lá também, que ninguém é de ferro, tá. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.